mais uma vez, porque, como eu disse semana passada, nós vamos usar esses domingos do mês de março, até o último domingo, dia 29, para refletir sobre a missão de Deus e sua igreja. A propósito do tema de missões mundiais deste ano, meu chamado, temos como certo que a missão é de Deus. É dele, por ele e para ele. Desde o Gênesis, quando Deus viu o homem e a mulher pecarem, quando a sua descendência foi castigada e foi imposta viver sob jugo, sob dores, desde então Deus tomou a iniciativa de trazer de volta aquilo que o pecado tirou, restaurar e resgatar a sua glória. A missão de Deus, portanto, desde os primórdios da humanidade, é restaurar, é resgatar. Isso amplia-nos a dimensão e a perspectiva de que salvação não é algo apenas para a eternidade. Salvação é algo que começa agora, dando-nos uma vida plena. A transformação que a glória de Deus realiza, mesmo em meio ao pecado, mas nos dá a possibilidade de viver em esperança, de viver em paz. No domingo passado, chamei a sua atenção para o fato de que muitas vezes em nossos relacionamentos evangelizadores, nas nossas abordagens, temos uma dificuldade quando ficamos assim, acuados sob uma perspectiva de embate, quando a pessoa diz assim: você fala que eu preciso de salvação, mas eu não estou perdido, eu sou salvo de quê? E a pessoa contra-argumenta: eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu nunca fiz mal a ninguém. E aí vem então a resposta-chave, que traz luz e significado ao Evangelho. Não se trata de você achar-se perdido, mas a resposta é: como está o seu relacionamento com Deus? E muitas pessoas vão dizer: tá bem, tá ótimo, eu amo Deus, Deus é maravilhoso, Ele é uma força, Ele é uma energia que governa tudo. Mas a pergunta é: como você se relaciona com Deus? E então vamos afunilando a abordagem de tal maneira que deveremos chegar ao ponto em que a pessoa há de reconhecer que não há relacionamento com Deus se não for por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Portanto, o conceito de perdido e o conceito de salvação do perdido precisa estar fundamentado não meramente numa perspectiva eterna, mas numa perspectiva de plenitude de vida que começa agora, aqui. A vida é eterna porque ela começa agora. No contexto em que eu estou, na circunstância que eu vivo, é ter uma vida de significado, de respostas, de esperança. Quando Jesus reuniu os seus discípulos, nesta última aparição registrada por Mateus, diz o texto que ele apareceu, muitos o adoraram, mas alguns duvidaram. Parece-nos então que, possivelmente, esta referência aos que duvidaram, porque nos 11 discípulos que estavam provavelmente ali, o único que sabemos que duvidou de fato foi Tomé. Então, se há mais de um, podemos compreender que talvez não estivessem apenas os 11. E então vamos caminhar na direção do que alguns estudiosos propõem, que esta última aparição de Jesus, registrada por Mateus, tenha sido aquela aparição a que Paulo se referiu em 1 Coríntios 15, 6, quando ele diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas na Galileia. Então, parece-me que Jesus está dizendo que esta missão que vem de Deus, ela não é uma tarefa exclusiva de apenas alguns, não é uma tarefa apostólica, mas é uma responsabilidade de todos nós. E é bom lembrar que, quando falamos todos nós, referimos-nos a cada um de nós, porque pensar na tarefa de todos dá-nos uma certa comodidade de achar que o que eu não fizer, o outro vai fazer, porque todo mundo tem essa responsabilidade. Se eu não fizer, o outro faz. Como eu disse há pouco, na reflexão da oração,
Se eu jogar um papel no chão, o gari vem e limpa. Mas a consciência da missão e o senso de responsabilidade da tarefa que Deus deu aos seus seguidores é que cada um de nós tem o dever, a responsabilidade, a tarefa de fazer discípulos. Na semana passada, nós enfatizamos o início do versículo 19, em que Jesus disse: ide e fazer discípulos de todas as nações. Fizemos uma abordagem bastante didática, no sentido de fazer você entender que a ênfase imperativa não está no ir, como durante muito tempo achamos que era. Por isso nós reduzimos a tarefa das missões, reduzimos o cumprimento da missão apenas àqueles que vão para algum lugar. Então, normalmente entendemos, e talvez muitos até hoje entendam apenas, que a responsabilidade de ganhar almas é daqueles que estão dispostos a ir. Sejam eles pastores, ministros, missionários, aqueles que de alguma maneira abriram mão de muita coisa para abraçar a tarefa de ganhar almas para Jesus, ou seja, uma exclusividade de alguns. Missionários, pastores talvez, quando na verdade a ênfase imperativa, a ordem, recai sobre o verbo fazer, ou melhor, a locução, fazer discípulos, dando de forma muito clara, outorgando esta tarefa a todos, porque o ir, na verdade, deve ser compreendido como uma tarefa continuada, e que talvez uma boa tradução deste verbo ir fosse, por conta do tempo auristo, é o nome do tempo verbal que não tem em nenhuma outra língua, só grega, exclusivo da língua grega, esta forma chamada auristo. Um pouquinho de cultura só para você a mais, por cultura bíblica. Este tempo não pode ser traduzido com muita clareza, porque é um verbo de um tempo pontual, é uma ação pontual, acontece, não acontece mais, mas os seus efeitos são continuados. É muito difícil de traduzir, é muito difícil até de explicar. Por isso que a tradução direta é realmente o ir, porque é pontual. Mas há um conceito neste tempo, que é o conceito da perpetuação da ação. O que mais se aproximaria disso é o nosso gerúndio. Então, talvez uma tradução boa a ser proposta é indo, e não o imperativo vá. Então, na verdade, o que Jesus disse aos seus discípulos é: enquanto vocês vão, façam discípulos. O ir aqui refere-se ao nosso jeito de viver, ao nosso cotidiano. Refere-se muito de forma prática àquilo que o Lucas em Atos registrou, que quando começou a perseguição, a igreja se espalhou, e diz o texto, enquanto eles iam falando de Jesus a todos os lugares, aldeias, vilas e cidades. Assumindo a responsabilidade, a tarefa de todos nós. Ao longo dos tempos, e eu prefiro nem precisar o tempo assim, ao longo da história da igreja, na verdade, nós nos desviamos paulatinamente desse padrão. Porque na maioria das igrejas, a congregação ela paga ao pastor para pregar. Alguns acham que o pastor só prega, a única tarefa dele é pregar e só se satisfazem quando o vê pregando. Ele tem que pregar, ele tem que ganhar o perdido e ele ainda tem que ajudar o salvo. E onde fica a congregação? Os membros da igreja atuam muito mais como torcedores. Isso se você estiver animado, senão você abaixa a cabeça e... Pelo menos aqueles que estão animados ainda dão aquela força, né? Vai, hoje está bom, hoje está legal, hoje está uma bênção. E aí quando o pastor prega e ganha mais um, ele se torna o quê? Um torcedor também. Ele se senta ao seu lado e ele se torna um mero espectador, um mero torcedor. Só que o problema da torcida é o seguinte: só gosta quando o time está ganhando. A torcida não se compromete com o problema, com a crise.
Normalmente o que a torcida faz quando o time está ruim, né? Xinga o técnico, né? Grita com todos os pulmões que tem que mudar. Claro, porque a torcida não entra em campo. E essa é a verdade. Na partida de futebol, qualquer esporte coletivo, a torcida nunca entra em campo. A tarefa de ganhar é de quem está lá. O problema é que, normalmente, a igreja acha que só o pastor está em campo. Ele bate lateral, corre para a grande área para cabecear. E tem que cabecear no gol. E, se possível, ele tem que fazer o papel do goleiro do time adversário. E, de preferência, não fazer gol contra, porque ainda tem gente que torce e fica feliz quando tem gol contra. Mas o padrão que o Novo Testamento nos ensina é que quem está em campo somos todos nós. E a tarefa de fazer discípulos é uma tarefa coletiva, é uma tarefa mútua. E quando, porventura, o time não ganha, é porque alguém está deixando de fazer a sua parte. Eu disse no domingo passado, né, que é muito fácil avaliar o progresso, o crescimento, o êxito como torcedor. Esse pastor é bom, ele ganha almas para Cristo. Mas e você? Quantas almas você já trouxe? Eu fiz um desafio no domingo passado, no segundo culto, quando nós terminamos a mensagem. O desafio era, se ao invés de eu batizar, nós mudássemos aqui a metodologia e cada crente batiza o seu discípulo, se dependesse de você, então, quantos novos membros nós teríamos na igreja hoje? Se dependesse de você. Porque dizer que depende de mim, eu até tenho que ouvir, não, você é pago para isso. Mas não é esse o padrão do Novo Testamento? Não é este o padrão da grande comissão? O imperativo está no fazer discípulos, que é a responsabilidade de cada um de nós. Inclusive meu. Mas não é só meu. E aí então Jesus passa a mostrar como é fazer discípulos. Interessante que é importante você lembrar que fazer discípulos é uma locução, é uma ordem completa. E ainda que o imperativo esteja no verbo fazer, a ênfase no processo é o discipulado. E o que é o discipulado? Que é muito mais do que muitas vezes nós apenas traduzimos. O que é quando a gente aprende na EBD, né? O discípulo é o quê? Qual é a tradução mais comum que a gente ouve para a figura de um discípulo? É um aluno. É o que a gente mais ouviu, aluno. Só que, novamente, eu quero propor a você que isto não representa o todo. Porque discípulo, na verdade, é aquele que segue. Discípulo é um seguidor. Isso de uma forma mais geral, vamos sair do contexto da vida cristã, isso é um conceito que tem influenciado até mesmo o aspecto pedagógico de muitas escolas deste nosso tempo. Porque há um esforço para que os professores não sejam apenas transmissores de conhecimento, mas há um esforço no aspecto pedagógico, os pedagogos aqui podem confirmar isso, há um esforço para que os professores entendam que a sua tarefa é transmitir, além do conhecimento, acima do conhecimento, transmitir valores de vida. Só que normalmente não é isso que acontece. Por quê? Porque dá trabalho. É muito mais fácil apenas expor conhecimento, passar uma prova e dizer se está reprovado ou aprovado. E quando fecha-se o ciclo, quando começa uma nova turma, agora aqueles alunos são responsabilidade de outro professor. O professor de matemática entra e ele só está interessado em ensinar cálculos. E se alguém tem que ensinar alguma outra coisa, que seja o professor de português, o professor de ciências, algumas escolas têm a disciplina de ética, e ainda mais recai sobre esses professores, ou professores responsáveis de, já que é pela ética, então que você ensine as pessoas a serem cidadãs. Só que discipulado é algo muito mais profundo e bem maior do que apenas transmitir conhecimento. Discipulado é transmitir vida. Eu gosto de pensar que, por exemplo, quando nós avaliamos, assim, paramos para pensar na nossa estrutura, temos classes de escola bíblica e temos então professores. Temos, por exemplo, no módulo infantil, essas preciosidades que saíram daqui fazendo uma algazarra danada.
para irem para o módulo infantil, chega lá, tem uma equipe. Essas pessoas que estão à frente não podem limitar a sua influência, a sua presença apenas a alguém que transmite conhecimento. Eu sou professor de EBD, então estou aqui para ensinar. O conceito de discipulado é exatamente aquele que Paulo disse em Coríntios 10: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Discipulado é fazer e ter a coragem com que os outros olhem para você e digam assim: eu quero ser como ele quando crescer. O módulo infantil, por exemplo, não precisa de pessoas para serem babysitters, babás, não. A irmã Arlete, como coordenadora, ela não precisa na lista dela de ter pessoas que dizem: eu quero ajudar você a olhar criança. Não, não precisamos de pessoas para olhar crianças. As nossas classes de EBD não precisam de pessoas intelectualizadas, cultas. Não preciso do academicismo, não. A Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que transmitam vida, entusiasmo e um padrão a ser imitado de paixão, de amor, de entusiasmo com a obra, de responsabilidade mútua. Quando nós desafiamos as pessoas a serem servas, quando chegarmos aqui e dissermos: olha, precisamos de alguém para montar uma equipe, para trabalhar na área tal, a última coisa que nós precisaremos ver é o academicismo. Porque discipulado, como o próprio nome diz, é andar do lado. É discípulo ao lado, transmitindo vida, tornando os outros seguidores de Jesus, como eu procuro ser, como você deve ser, como nós temos o compromisso de ser. Ato contínuo, Jesus diz: como é que se faz discípulos? Batizando-os e ensinando-os. Batizar discípulos, o conceito do batismo, ele tem o aspecto do ingresso, da comunhão. Eu diria que a missão de Deus, ela se cumpre por meio do batismo, porque é Ele que gera a comunhão plena, é Ele que externiza ou exterioriza aquilo que aconteceu no interior. Romanos 6, o apóstolo Paulo diz que nós morremos com Cristo, morremos em Cristo, e nele vivemos. E o batismo, no seu simbolismo, ele representa exatamente morrer com Cristo, e para todas as coisas que ficaram no passado, e renascer para uma vida transformada. Por isso o batismo é imprescindível, ele faz parte do processo, ele não pode ser ignorado, não pode ser adiado. O batismo é algo que testifica que agora somos um corpo em Jesus. Batismo testifica a comunhão. Batismo não salva, mas que ele faz parte do processo de restauração, porque ele é uma evidência clara de que alguma coisa aconteceu dentro de você, ou ainda não aconteceu. Por isso o batismo é tão sério. A palavra batismo no grego, que é praticamente uma transliteração, a palavra baptizo, ela tem um radical que é bapto, que simboliza mergulhar. Por isso nós, como batistas, não abrimos mão desta forma, porque é a única possível. A palavra significa mergulho, submersão, imersão. E não existe um simbolismo mais claro, mais concreto do que o mergulhar e levantar para mostrar que nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Com respeito a qualquer outra interpretação, nós não podemos, eu não posso abrir mão, dentro de uma leitura hermenêutica, daquilo que é fato. Eu fui estudar um pouquinho mais essas terminologias e fui levado por um comentarista a uma escrita de um poeta 200 anos antes de Cristo, em que ele mostrou uma nuance preciosa entre a raiz, bapto, que dá o sentido do mergulho, para a palavra instituída no Novo Testamento como baptizo, que é o ato do batismo. E ele diz o seguinte: quando nós vamos fazer picles, eu fiquei surpreso que a figura do picles é bem mais antiga do que o próprio Jesus. E ele escreveu um poema em que ele dizia como é que o picles deveria ser feito. Ele fala assim: pegue os legumes e bapto na água fervente, ou seja, mergulhe na água fervente. Tire e baptiza ele no vinagre e deixa lá.
e deixa que o vinagre vai transformar o legume no picles. Este comentarista faz essa abordagem para mostrar que o batismo ele não pode representar apenas um momento na sua vida, mas ele é o mergulhar em Cristo para que Cristo transforme você e transforme você naquilo que Ele quer que você seja. Por isso o batismo é a segunda ordem após a primeira. Por isso que o batismo vem logo depois do início do processo do discipulado. Por isso que o batismo é a porta de entrada para a comunhão como corpo de Cristo. Por isso o batismo faz parte da nossa caminhada com Jesus. Batismo é a missão em comunhão. Batismo é a missão de Deus para gerar em nós o senso comunitário, que agora não somos apenas um sozinho, e não somos um contra o outro, mas um pelo outro e um com o outro. Que estamos todos do mesmo lado e que não somos torcedores e um ou dois agentes, mas estamos todos em campo. E quando um perde, todos perdem. Estamos chutando para o mesmo lado, lutando na mesma direção. Batismo é a representação clara de que precisamos ter as mesmas intenções, o mesmo propósito. Por isso a missão de Deus inclui o batismo. Por isso a missão de Deus é composta no passo inicial de que todos nós somos batizados em Cristo. Não é apenas um mergulho para dar uma cozidinha, mas é ficar ali para impregnar os feitos e os efeitos de Jesus, de tal maneira que sejamos confundidos com Ele, para que outros olhem para nós e digam: quero conhecer Jesus como você conhece. E você, então, ser responsável por fazer novos discípulos. Saia da arquibancada. Para de ficar só torcendo. Muito menos torcendo contra, isso não existe. Mas venha para o campo. Venha fazer discípulos conosco. A tarefa não é só minha. A tarefa é sua. Meu chamado é viver em comunidade. Meu chamado é, junto com você, fazer novos discípulos. Meu chamado é ocupar todos os espaços vazios por meio do nosso testemunho conjunto e, ao mesmo tempo, individual, imitar a Jesus, para que outros nos imitem também. Você pode fechar os seus olhos e vamos orar, porque o nosso chamado, ele é contínuo. O nosso chamado é permanente. A missão de Deus é definitiva. Ela é ilimitada. A missão de Deus é duradoura. E isto não pode ser transferido. Isto é tarefa e responsabilidade de cada um de nós. De por meio dos nossos relacionamentos, começando em casa, seus filhos, seus discípulos, seu cônjuge, seu discípulo, seguidores de Jesus, como você é seguidor de Jesus, passando pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia, enquanto você vai, aonde você for, por quanto tempo levar, fazer discípulos. Esta é a ordem. Este é o mandamento. Esta é a missão de Deus. Ele é o dono de tudo. E batizar é uma forma de termos comunhão uns com os outros, de lembrarmos que lutamos do mesmo lado e temos apenas um inimigo em comum: o diabo, suas trevas e seus anjos. E que a vitória é nossa em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Teu Filho, vencedor, vitorioso, cumpra em nós a Tua missão. Que esta geração entenda e veja, saiba, que ser discípulo de Jesus, Teu Filho, é muito mais do que apenas acumular conhecimento. É transmitir vida, é seguir Jesus,
é sermos imitadores dele, para que outros nos imitem. E como nós, sejamos uma família de crentes e seguidores do teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a somarmos. Ajuda-nos também a multiplicarmos. E que esta tarefa seja de todos e de cada um, para que esta igreja cresça, corrigindo um equívoco histórico de achar que só alguns vão, mas que todos nós, enquanto iremos, enquanto formos, vamos falando de Jesus a toda a humanidade. E haverá aqueles que rejeitarão, mas haverá aqueles que aceitarão. Haverá os indiferentes, mas haverá os sedentos. Haverá os que irão ignorar, haverá os que irão receber e que irão se dobrar diante do senhorio de Jesus para uma vida plena que começa agora. Que se acharão e se encontrarão efetivamente perdidos, não pelo que não têm, mas pelo que encontrarão em Jesus. Não por aquilo que eu sinta falta, ou não, mas por aquilo que eu posso ter de melhor e maior, por amar a Jesus, por seguir a Jesus, por tê-lo como Senhor. Que para isso a tua graça nos abençoe e nos supra. Que para isso, Pai, o teu amor transborde de nós. E que para a missão se cumpra e a tarefa se realize, que o teu Espírito Santo nos dê poder e autoridade para testemunhar para sempre, até que Cristo volte, em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Que Deus abençoe o seu restante de domingo e até a noite, juntos, celebrando a graça de Deus aqui neste lugar mais uma vez. Uma boa semana, com vitórias e experiências, testemunhando de Jesus, sendo discípulo, fazendo discípulos para a glória de Deus.